Será que ele vem? Todo mundo quer saber, será que ele vem? Eu duvido. Você duvida? Eu duvido. O Paul provavelmente não fará mais grandes turnês a partir de agora. E ele já teve algumas, agora que ele teve umas turnês grandes, né, que foi até o Oriente Médio e tal, ele não escolheu a América do Sul. É muito caro trazer o Paul para cá. Certo. Até pouco tempo atrás nós não tínhamos condições de bancar. Agora talvez tivéssemos. Com a crise nova não se sabe se vai ter. Mas eu acredito que o Paul não vai mais fazer grandes turnês, ele vai fazer turnês pequenas. E para trazer todo o equipamento, são 34 caminhões, se não me engano, o equipamento deles. Então, para trazer tudo isso para cá, precisa dividir, precisa entrar a Argentina, precisa entrar o Chile, precisa entrar vários países para diluir esse custo, né? E não tem ninguém disposto a bancar isso, ou não tem ninguém com recurso para bancar isso no momento, né? Certo. Como eu sei que ele, imagino também, mas ele andou declarando que vai fazer só turnês menores, eu sinceramente duvido que ele venha de novo para cá. Eu acho que quem viu, viu, quem não viu... Tá certo. Se o povo paga R$600 para assistir a Madonna, tenho certeza sem dúvida, que né? teria público para tal, né? Público teria. Não esqueça que aqui no Brasil ele fez um show que, se não me engano, ainda é recorde no mundo, foram 132 mil pessoas, né? Olha. Então, ele lembra disso, ele sabe, aqui tem público. Não? A gente tem uma pergunta da plateia. Oi, Carlos, tudo bom? Oi. Meu nome é Fernando, sou estudante de rádio e TV e eu queria saber por que Dolphin? Não tem nenhum motivo específico, tá? Foi uma ideia que surgiu na época, eu gosto muito desses peixinhos, né? Então, como ele dava um bom logotipo e como eu tinha uma atração por isso, na verdade é uma coisa que a gente não sabe de onde vem. Não tem nenhum trabalho específico em cima, alguma coisa. Simplesmente uma ideia que nasceu, um nome que veio e funcionou. Sou o Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Queria saber o seguinte, eu já vi várias vezes, já li em sites, revistas e tudo mais, sobre uma tal lenda de que o Paul teria morrido e que, na verdade, quem está aqui agora é um sósia dele, que arranjaram e tal. O que você acha dessa lenda? Você acha que é verdade, que não? Tem muito comentário. Essa história é muito engraçada, né? O que aconteceu foi o seguinte, na verdade. Na verdade, o Paul, em 1966, sofreu um acidente de motocicleta, né? De motocicleta não, dessa, como chama, aqui tinha uma monareta. Certo. Essa que é uma bicicleta com motorzinho. E, inclusive, ele rompeu o lábio, quebrou um dente. Quem olha o clipe de Paperback Writer e Rain, ele está todo machucado, está com uma coisa assim, você vê, o dente quebrado e tal. Isso aconteceu. Aí um dia, isso já em 68, ou 69, agora não me lembro bem, alguém saiu num jornalzinho universitário, alguém levantou essa hipótese. E aí ligaram isso em Iowa, se não me engano, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. E aí alguém ligou para um DJ de Detroit, chamado Russ Gibb, e falando, olha essas dicas, isso aqui, estão falando, comentando essa matéria desse jornalzinho, né? E ele fez isso num programa de TV, num programa de rádio, aliás, e ele começou a levantar essas coisas e realmente, quem quer acreditar, pode acreditar fácil, porque por coincidência ali estão um monte de dicas que você pode ler assim, né? Quando depois um outro DJ de Nova York também ficou sabendo, fez um outro programa e se espalhou pelo mundo. Não teve mais controle. Aí todo mundo queria saber do Paul que está morto, teve programa de televisão. Eu lembro de ter assistido o programa de televisão aqui no Brasil, uma noite inteira sobre isso, se discutindo se o Paul tinha morrido ou não. Mas são aquelas coisas, eu não acredito nisso. São aquelas coisas que você acredita se você quiser, você encontra motivos para acreditar, né? Mas, na verdade, é meio impossível que isso possa ter acontecido. Inclusive, uma das coisas que dizem é que a única diferença entre um e outro, depois das plásticas, que foram feitas para eles ficarem parecidos e etc., a única coisa é uma cicatriz no lábio que não pode ser retirada. Essa cicatriz é exatamente a cicatriz desse acidente que ele sofreu em 1966. Inclusive, vocês veem ele no Sgt. Peppers, está com aquele bigodão, exatamente para esconder essa cicatriz, né? Então isso é uma história muito interessante, como eu digo, dá para acreditar se você for atrás de cada detalhe, mas tem um outro, quem já foi no meu site, lá tem uma outra história diferente, que diz que todos os outros morreram, menos o Paul, usando exatamente outras dicas que aparecem nos discos.
Então lá dá para dizer que o John morreu 2 vezes, foi substituído 2 vezes, que morreu o Ringo e morreu o George, e o único que sempre ficou vivo foi o Paul. Então você pode acreditar no que você quiser, se você quiser acreditar, você acredita nisso. Eu particularmente não acho que um talento daquele tamanho e uma semelhança tão grande dessa pudesse ser verdade. Me fala uma coisa, você acha que os Beatles foram os precursores do heavy metal? Bom, essa Helter Skelter dizem que é o primeiro heavy metal gravado na história. Na verdade, o Paul tinha ouvido falar que o Who tinha gravado a música mais pesada que tinha, ele falou, puxa, eu preciso fazer uma coisa assim. E acabou saindo isso. Na verdade, se você olhar, tem realmente algumas raízes que podem dizer que seriam o heavy metal, né? E muita coisa foi inspirada a partir daí, né? Excelente, excelente. E você, como surgiu os Beatles, essa área? Eram os 4 rapazes de Liverpool, né? Bom, o John tinha uma banda chamada The Quarrymen, que era uma banda da escolinha dele lá, e era uma banda de skiffle, que é um estilo de música naquela época muito famoso na Inglaterra, muito comum na Inglaterra, que usava violão, banjo, tábua de lavar roupa para fazer o ritmo, aquele baixo que é de balde de lavar roupa, né? Era um fio com uma madeira e tal. E um dia tinha uma festa lá, na escola, o Paul apareceu e foi lá e se apresentou e tocou uma música e foi logo convidado pelo John para entrar. Paul, que estudava na mesma escola que o George, eles iam juntos no ônibus para a escola, levou, o George tocava muito bem já daquele garotinho, tocava muito, porque ele é o mais novinho, né, dos Beatles. Levou, apresentou para o John, Certo. destruiu lá com o Raunchy, que é uma música, um rockzinho daquela época, e acabou sendo convidado. Tinha um outro baterista, que era o Pete Best, naquela época. Sim. Aí depois eles resolveram colocar o Ringo Starr, que tocava numa outra banda, que dizem que era o melhor baterista lá da região do Rio Mersey lá, né? Certo. Então foi, assim, eles se juntaram, eles faziam covers, e viajaram para a Alemanha, tinha uma dificuldade terrível, lá se apresentaram, cresceram muito, amadureceram como banda, e aí fizeram muito sucesso lá em Liverpool. Apareceu o Brian Epstein, que foi um dia no Cavern, viu aquilo, achou aquilo uma maravilha, e o resto é história, né? E daí passaram, aí foram, na verdade, a banda mais influente na matéria desses anos para cá, a banda mais influente que tem. Todas as outras bandas, não há banda que não tenha referência de alguma maneira aos Beatles. De alguma forma sempre há uma referência, né? E todas as bandas que vieram depois também dizem, não, eu queria tocar como os Beatles, e aí acabaram surgindo outras coisas. Quer dizer, foi uma banda seminal nesse aspecto. Estava no momento, foram os homens certos na hora certa. Você não pode dizer também que a história do sucesso deles só é devido a um momento histórico, Não, né? com certeza. Não, porque tem o talento. Tem, sem dúvida. Se você pensar que hoje a música mais nova deles tem 38 anos. E é super atual. E é super atual, e a garotada aqui ainda ouve. Não é? Então é uma coisa que realmente, sei lá, são aqueles momentos mágicos que acontecem na história, né? Que as pessoas se juntam e que fazem a história, né? E era sobre exatamente isso que eu ia perguntar para você agora. Por que tudo que leva a marca Beatles vira ouro?